vamos ter também uma conferência aqui, um seminário de libertação, que é muito especial mesmo esse seminário, porque ele trata, sabe, muita coisa interna. Ah não, Jesus Cristo morreu na cruz e tudo certo. A Bíblia fala assim que já estou crucificado com Cristo, já está tudo certo, mas tem trauma na sua vida que tem que ser tratado. A salvação, beleza, você entregou a tua vida a Jesus, irmão, você está salvo. Se você morrer naquela hora, você está salvo. Mas tem coisa que você viveu, você vivenciou, você experimentou trauma, abuso, tristeza, enfim, N coisas que você precisa tratar. E como é que trata isso? Tem que confrontar, tem que chegar. O apóstolo Paulo se converte no caminho de Damasco e sai dali pregando e já ganha o mundo. Não. 14 anos ele ficou no deserto da Arábia. 14, irmão, sendo preparado para que ele pudesse sair. Tem gente que se converte hoje, amanhã, eu vou sair da igreja porque não me dão oportunidade, mas faz 3 semanas que você está aqui, abençoado, né? Então, né, eu falava semana com um amigo, e a gente estava conversando sobre igrejas, enfim, e ele tem uma vivência grande de igreja por aí, e nós estávamos falando justamente sobre isso. A igreja precisa ter, estava falando com o pastor Henrique também, com o Guilherme ontem, a gente tem que ter, estamos projetando para te dar trilhos, assim, ó, eu entrei na igreja, onde eu estou? Então, cheguei na igreja, tá? Aceitei Jesus, pergunto, pastor, como é que eu faço para ser membro da aba? Irmão, você venha congregar com a gente, entra num GC, por que o GC? Porque o GC é a forma de você se conectar, né? De você conectar com as pessoas. Domingo passado tinha 1.144 pessoas nos 2 cultos aqui. Irmão, como é que você se conecta com 1.143 pessoas sem uma ferramenta? Então, o GC é a nossa ferramenta de incluir você. Nossos GCs são pequenos grupos nas casas, né? Onde você ali se relaciona com as pessoas, conhece as pessoas e começa o tratamento. Depois a gente faz integração, depois nós vamos te oferecendo ferramentas como esse seminário de libertação, e você vai trabalhando e vai sendo transformado, irmão, porque eu sei que você é uma bênção. Amém? Você é uma bênção? Olha para quem está do outro lado e fala assim, você é uma bênção. Mas você não é a melhor versão de você ainda. Você ainda não é a melhor versão de você. Deus tem muito a fazer na sua vida. Nós somos uma obra inacabada. Paulo fala assim, Deus começou a boa obra em nós e é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então ele começou uma obra. Então, irmão, você que está aqui talvez, sabe, mas você está aqui, mas você é uma obra inacabada. Deus está trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Eu conheço alguns irmãos que trabalham com obra, né? Com construção. E não tem coisa mais terrível para quem trabalha com obra, de trabalhar na obra com a casa lá, a casa andando. E daí tem a mulher, a dona da casa, que o cara está trabalhando, não faz assim não, cara, eu estou trabalhando, se você manda eu parar de trabalhar aqui, vai dar ruim. Não, eu quero, minha esposa, ela odeia construção, ela não gosta, amor, se a gente for para uma casa tem que estar pronto, porque eu não gosto de mexer na casa, eu lá dentro, e poeira, e cimento, e aquela loucura. Então, sabe, mas o obreiro tem que trabalhar, e o obreiro é o Espírito Santo, é Deus em nós, ele tem que trabalhar. Então você não pode deixar, sabe, impedir, aliás, Deus de trabalhar na tua vida. Então hoje, deixa eu dar uma dica para você, não estou pregando ainda, tá? Hoje tem bastante tempo, glória a Deus, né? Mas dou uma dica para você, deixa Deus trabalhar na tua vida. Você é melhor do que isso, irmão. Viu, irmã? Você é melhor do que isso, isso é uma bênção já. Mas você é melhor do que isso, Deus tem mais a realizar na tua vida. Então deixa Ele trabalhar, deixa Ele mover, deixa Ele curar, deixa Ele te libertar. Então a gente como igreja se preocupa com isso. Eu falava com algumas pessoas ontem, falava com um abençoado ontem, e eu falava com ele, olha, eu não quero só ter uma pessoa aqui, um membro da igreja aqui, que eu não sei quem é, não sei de onde vem, não sei o nome, não sei a história. Não, querido, eu quero que nós sejamos uma família, em que a gente possa se conhecer, sabe, a gente possa se ajudar, caminhar em unidade. Então, nosso intuito é crescer, sim, irmãos. Eu quero crescer, eu quero alcançar os projetos e sonhos que Deus tem para nós, mas com saúde, sabe? Com amadurecimento mesmo, com firmeza, sabe? Queremos realmente ser pessoas melhores do que somos. E eu creio, Deus investiu em você para que você seja melhor do que você é. Amém? Então vai ter um seminário de libertação aí. Fala com o pastor Luciano, pastor Arroz aí. Fala, eu quero fazer. É baratinho, quanto que é? 50 pila? Com café, com apostila, com tudo? Ô, louco, é muito barato. A conferência do que teve aqui ontem, esse final de semana, foi 40 pila, 45 pila. Meu Deus, muito baratinho demais.
Só que, né, o Guilherme e a Bia, que junto com o Felipe e Fernanda, que estavam coordenando, e a Fernanda, ela é contadora, e ela é apavorada com os números. Pastor, mas como é que vamos fazer? Tem mais saída do que entrada? Eu falei, fica tranquilo, Deus vai dar graça. Amanhã eu falo com o Valdir e com a Lenira para pagar os negócios lá, né? Nós não estamos pensando em dinheiro, nós estamos pensando em você. Então, ajuda eu, tá bom? Amém? Posso pregar agora? Não? Tem mais alguma coisa, meu amor, que você falou que era... É o seminário, que dia que é? Foi esse final de semana, no outro, dia 24. É, né, pastor? 23, 24? É só um dia só? Só um dia? Ah, não. Tá facinho, irmão. Tem alguém que não fez inscrição ainda? Tem alguém que não fez inscrição para o seminário ainda? Então esse irmão que está do teu lado vai pagar para você. Olha aí que benção. Eita. Olha aí, Robson. Robson ganhou. Aí, ó. Ganhou o seminário, Robson. Precisa de ajuda lá para fazer a inscrição, que é tudo online agora, né? Chama um adolescente, uma criança que te ajuda. Amém? Vamos lá então? A jornada. Vamos falar da jornada hoje? Jornada, pastor? Sim. Eu quero ler contigo Esdras, capítulo 8, verso 21. Eu vou ler na revista atualizada na ARA, onde conta a história lá de Esdras. Esdras foi um homem tremendo que Deus usou para restaurar, para reconstruir, para reedificar ruínas. Então diz o texto assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz. Diga comigo, jornada feliz. Então olha lá, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. É tão bom, Senhor amado, olharmos para a palavra e a Deus amado, entendermos, a Deus, que é o Senhor ministrando a nós, o Senhor nos conduzindo, nos ensinando. Então nessa manhã, Senhor, que essa palavra possa realmente, a Deus, fluir, ó Pai, Deus, e alcançar os corações. E por isso eu quero declarar, Deus amado, a minha total dependência do Senhor. Eu quero ser apenas um canal. Eu declaro, Senhor amado, a Deus, que é o Senhor e que seja só o Senhor a falar, ó Pai. E ministra nossos corações, nos ajuda, a Deus amado, instrui-nos, ó Pai, para que possamos, ó Deus amado, ser melhor do que somos. Eu oro por essa igreja, eu te agradeço por cada vida que aqui está, as mamães, as crianças que estão lá no anexo. Eu abençoo a igreja como um todo, e eu declaro sobre cada vida, Senhor, a bênção do Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, porque o Senhor tem nos abençoado tanto. Nós somos tão privilegiados por tudo que o Senhor tem feito, mas cremos que isso é só o começo. O Senhor tem muito mais a fazer. Oramos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, Esdras, ele está então, ele foi chamado, ele foi despertado para reedificar uma cidade em ruínas, um templo em ruínas, um muro em ruína. E ele começa isso. E nesse texto que nós acabamos de ler, ele fala assim, olha, ele entendeu que tinha uma jornada. Ele entendeu que tinha um caminho pela frente. Ele entendeu que tinha uma missão, algo a fazer. Então ele se prepara para isso. E ele então se prepara como? Com jejum, com oração, com quebrantamento. Ele fala assim, olha, então eu apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz, sabe, para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Então Esdras, ele entende que ele precisava caminhar, ele precisava seguir em frente, ele precisava avançar, e isso não se faz assim de qualquer jeito, só vai. Não, querido. Sabe, e eu entendo que a vida é uma jornada. A vida, a tua vida, a minha vida, a nossa vida é uma jornada que precisa ser vivida com responsabilidade. Tem gente que vive como se, meu Deus, como se, sabe, não tivesse responsabilidade nenhuma, só vai, só vai, só vai. Não, né? Eu não gosto de cantar as músicas do mundo, né? Mas é isso aí. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe, os caras vivem assim, como se só, ou empurrando com a barriga e vai levando, como se, queridos, nós precisamos parar e pensar que temos responsabilidades. Não dá nada. Dá sim, querido. Todas as suas ações, reações, seus movimentos, seus pensamentos, suas palavras desencadeia algo. Então não dá para viver a vida de qualquer jeito. Temos que ter responsabilidade para viver. Eu fui olhar no dicionário o que significa jornada. E jornada no dicionário significa marcha ou percurso que se faz em um dia. Viagem por terra, andada ou caminhada.
E eu gosto de olhar a vida como uma jornada, onde nós vamos caminhando. Sabe, uma jornada não se faz parado, estático. Eu sou a estátua da jornada, não. Sabe, a vida, ela é uma jornada, e a jornada se faz caminhando. E nesse caminho, nós precisamos também amadurecer. Irmão, amadurecer. Tem gente que ainda chupa chupeta com 50 anos. Dorme com uma madeira com 50 anos. Vai dormir, tem um cheirinho ainda. Porque não amadureceu. Parece uma criança. Eu estava lendo um livro esses dias lá, e diz assim, olha, tem pessoas que às vezes têm 80 anos e é uma criança, parece. Não consegue ter uma atitude de adulto. Então na caminhada, nós vamos avançando, mas nós vamos também amadurecendo. Nos tornar maduros, nos tornar responsáveis. Pensa no que você está fazendo, sabe, cuide para que, sabe, as suas ações não venham de repente, sabe, causar ou desencadear uma crise, uma confusão, um problema na família, na casa, na empresa, ou na igreja, ou no casamento, sei lá. Sabe, então, nós vamos caminhando, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, e nós vamos avançando em direção à eternidade. Tem um slide, não tem não? A vida é uma jornada onde nós vamos caminhando, nos amadurecendo, crescendo e avançando em direção à eternidade. Irmãos, nós temos um alvo, nós temos um caminho a ser seguido, esse caminho nos leva a algum lugar. Então, como diz aqui nesse slide, a vida é uma jornada onde nós vamos caminhando. Caminha, irmão, caminha. Onde nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo. Amado, a Bíblia nos manda crescer, fala assim, antes crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia fala assim, olha, precisamos crescer na estatura de varão perfeito. Precisamos crescer. Nessa manhã eu quero chamar a tua atenção para essa responsabilidade que é tua. Não terceiriza, a culpa é do irmão. Não. Cada um vai ter que prestar conta da sua própria vida. Então, querido, essa vida que nós estamos vivendo aqui é uma jornada. Em uma jornada nós não podemos ficar parados, estacionados, assentados à beira do caminho. Precisamos continuar. Quando você viaja, imagina quando você está viajando, quando você vê um carro parado à beira do caminho, sabe que ele parou por quê? Algum problema aconteceu. Geralmente para e abre o capô, né? A intenção do cara abre o capô, não entende nada, fica olhando lá assim, né? Né? Só olha, e agora, meu Deus, quanta peça, quanto fio, quanta borracha, quanto negócio, sabe? Mas então, pode tirar esse. Então, sabe, numa caminhada, você precisa avançar. Então, quando você para, quando você estaciona, é porque alguma coisa está acontecendo, tem alguma coisa errada. Então, na jornada, nós não podemos ficar parados, estacionado, à beira do caminho. A Bíblia fala daquele cego que estava à beira do caminho, mendigando. E na vida, irmão, quando nós estamos caminhando, nós encontramos muita gente à beira do caminho, muita gente parada. Você conheceu pessoas há 10 anos atrás que talvez você fale, nossa, como é que está aquela pessoa? Se você olhar na tua mente, você voltar atrás, você vai encontrar aquela pessoa no mesmo lugar, no mesmo boteco, bebendo a mesma pinga que bebia. E pior, arrebentado. Eu encontrei uma pessoa que foi amigo, não foi conhecido da minha época de jovem. Eu sou meio jovem ainda, né? Mas eu vim com camisa do Na Real Teens aí, ó, bem de jovem, que bonito, bem de adolescente, né? Eu vim com tênisinho de jovem que eu ganhei também, né? Então, né? Mas eu conheci aquela pessoa na minha época de jovem, há 30 anos atrás. E a gente não era amigo, era conhecido. Ontem o Madaleno falando, o Budal falando de amizade, assim, de alguns estágios de amizade interessante. Mas eu encontrei esse cara, sabe onde? Num sinaleiro, louco, mas noiado assim. Ele não é aquela pessoa que eu conhecia há 30 anos atrás. Pedindo, e ele, sabe, ele cresceu, ele amadureceu, ele avançou, ele rompeu. Não, irmãos. Então é gente que a gente encontra na jornada, que você fala, cara, olha o tipo dessa pessoa. Não avançou, não rompeu, ele parou, ele estacionou, ele estagnou na vida. E pior que isso, vai deteriorando, você vai piorando, vai se tornando cada dia pior.
Então, querido, a vida ela é uma jornada quando nós não podemos ficar parados, estacionados, assentados à beira do caminho. Precisamos continuar. E a palavra que eu tenho para você hoje, meu amado, para você, minha amada, é: não pare, porque tem um monte de gente que está parando. Não desista, não desanime, siga em frente. Não para, querido. Sabe, Deus chamou você e falou assim: olha, põe-te em pé e vai, segue. Jesus disse: ide. Sabe, a palavra original grega ali é: enquanto você está andando, enquanto você está indo, enquanto você está avançando, enquanto você está se movendo. Sabe, tem gente que parece que virou estátua, parou na vida. E Deus não nos chamou para isso. Deus fala assim para você hoje: ei, avança. Sabe, prossiga para o alvo. O prêmio está lá, a vitória está à sua frente. Sabe, estamos mais perto hoje da salvação do que quando aceitamos a fé. Então a palavra para você hoje é: não pare, não desista, não desanime, siga em frente. Gênesis capítulo 11, verso 31. Então, se quem puder botar para a gente lá, Gênesis 11, 31, fala da história de um homem. Gênesis 11, 31. Terá foi pai de Abraão. Terá foi pai de Abraão. E diz o texto assim: Terá tomou Abraão seu filho, e tomou Ló, que era seu neto, filho de Arã, e Sarai, a sua nora, mulher do seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Terá teve um chamado para sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Sabia disso? Ele era pai de Abraão. O que aconteceu? Ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para Canaã. Só que quando chegou no meio do caminho, ao chegarem, porém, a cidade Arã estabeleceu-se ali. Quando ele chega nessa cidade, ele para. Por que ele para? Porque o filho dele morreu. Terá saiu de Ur para ir para Canaã, né? E chegou no meio do caminho, aconteceu um problema. O filho dele morreu. Sabe o que ele fez? Ele parou. Onde o filho dele morreu, ele parou, botou o nome daquela cidade de Arã, que era o nome do filho dele, e parou ali. E Deus falou assim: mas eu chamei você para ir para Canaã. Mas eu chamei você para um destino, eu te dei uma jornada, eu te dei uma direção. Eu falei para você: vamos para um lugar, vamos sair desse mesmismo, vamos sair dessa vida, vamos sair desse marasmo, vamos avançar. E ele saiu, só que chegou no momento, aconteceu um problema, deu uma crise, e ele parou. Então Terá, pai de Abraão, ele seguia de Ur para Canaã, mas o seu filho morreu na jornada, e Terá ficou extremamente entristecido, ficou abalado, ficou chateado, ficou ferido, talvez magoado com Deus, talvez decepcionado com a igreja, talvez decepcionado com o pastor, talvez bravo com a mulher, com a sogra, com sei lá com quem, com o cunhado. E ele parou ali mesmo e não fala mais dele. Parou de falar de Terá, não fala mais dele. E ele parou. E quem para, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não prospera. Quem para não vence. Quem para não rompe. Quem para acaba frustrado, desanimado, infeliz, feridento, sabe, chato, ranzinza. Quem para é esquecido. Não se falou mais de Terá, porque ele não seguiu, ele não prosseguiu, ele parou. O que aconteceu? Deus ficou frustrado. Deus falou: que droga, então não quero mais brincar disso. Não, se o Terá parou, Deus falou: então, Abraão, topa, Abraão, sai de Ur dos Caldeus e vai para um lugar. Então Abraão falou: então tá bom, Senhor, o Senhor me chamou, eu vou. E Abraão sai e leva a sua esposa e leva o Ló também, porque o Ló era uma bênção, né? Tem sempre um parente no meio, né? E leva lá o Ló. E bora lá, então o parente veio junto, né? E ele sai e ele vai, irmãos. E você ouve falar de Abraão em quase toda a Bíblia. E você nunca mais ouve falar de Terá, porque quem para é esquecido, irmão. Não pare. Tudo que o diabo quer é que você pare, que você estagne, que você, sabe, ingeste na sua vida e que você não desista. E o Terá desistiu, fundou uma cidade, botou o nome daquela cidade, do filho que tinha morrido, irmão. Pessoas morrem. Essa semana eu perdi uma tia Augusta, tia Maria Augusta. Acho que foi segunda ou terça-feira. Bem novinha, 89 anos, a tia Augusta. E a tia Augusta era uma alegria só. A casa dela era uma festa, lá em Tuneira do Oeste. A tia Augusta. E ela morreu. E sabe o que acontece com as pessoas? Elas morrem um dia, irmão.
Mas quando a pessoa morre, a pessoa é sepultada, às vezes é cremada, e fica ali, e de repente bota uma plaquinha com o nome dela, a gente chora, a gente sente saudade, a gente se entristece porque a gente amava aquela pessoa, mas ela morreu. Mas muitos, aliás, só ela morreu, os outros estão vivos. Então nós temos que andar. A Bíblia vai dizer assim, Jesus chega, está chamando as pessoas, e um fala: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Jesus fala assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não que não era para ele cuidar e se entristecer com o falecimento do pai. Fala, não, na verdade não estava vendo um velório ali. O rapaz falou: deixa eu ir para casa primeiro, esperar meu pai morrer. Quando meu pai morrer, daí eu vou te seguir. Jesus fala: não, cara, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você vem e me segue. Sabe, então tem gente, irmão, que eu conheço pessoas, eu conheci uma mulher, uma bênção mesmo. Sabe, é da região aqui, mas a gente conhecia ela. E ela perdeu uma filha com 15 anos. A filha estava vindo do colégio, no final de ano, foi lá buscar o resultado, foi aprovada. E quando ela estava saindo do colégio, um ônibus veio e bateu, e ela caiu e ela morreu. Triste, era uma amiga nossa de criança, triste. E aquela mulher morreu junto com a filha. Irmãos, a vida daquela mulher parou, ela viveu tudo em função daquela menina, a menina morreu e ela parou. E você fala com aquela mulher ainda hoje. Ela, minha filhinha e tal. Irmãos, precisamos sepultar nossos mortos. Precisamos viver o luto. É muito importante viver o luto, chorar, se entristecer, falar: Deus, o Senhor levou. Enfim, precisamos viver o luto, mas nós não pode ficar, irmão, 24 horas ali com a vela acesa no túmulo. Ei, a pessoa que morreu, cumpriu a jornada. Agora você tem que se posicionar. Quando morre Moisés, irmão, Moisés era bom demais. Moisés era um cara fora de série. Mas ele morreu um dia. E quando ele morre, Deus fala para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Tu, pois, pega esse povo e leva, e continua o legado de Moisés, e faz o que ele começou a fazer. Então eu estou falando para algumas pessoas aqui que talvez pararam numa morte, num divórcio, numa demissão de uma empresa, no final de uma carreira, na quebra de uma empresa ou na falência. Tem gente que numa crise dessa para e morre. E ei, hoje Deus quer despertar você. Levanta, se posiciona, porque Deus não terminou a obra que Ele começou na tua vida. Ele está te chamando. Ei, se posiciona. Terá parou, mas Abraão continuou. E Abraão é lembrado em toda a Bíblia, porque Abraão cumpriu o propósito. Então nessa manhã eu digo para você, meu amado, sabe, não fique parado, porque ficar parado não vai te fazer feliz. Ficar parado não vai fazer você se realizar, se cumprir, não. A Bíblia vai dizer assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo os seus feixes. É o que os Salmos diz. Então, amado, avance, vá em frente, não pare. Tudo que o diabo quer é que você pare. Não quero mais, pastor, cansei, não vou mais fazer. Não, nós somos chamados por Deus. Miqueias 2:10 vai dizer: levantai-vos e andai, porque aqui não é lugar de descanso. Porque se alguém se levantar proferindo uma mentira, é esse que eles vão seguir. Então nós não descansamos aqui. Ai, pastor, mas tem que ter o meu dia. Claro que tem que ter o dia de descanso. Claro que você tem que dormir. Claro que você tem que desligar o WhatsApp, o Twitter, o X, o Instagram e dormir, irmão. Desliga a TV, vai dormir. Mas quando você acorda, acorde de verdade. Tem gente que acorda, mas não está dormindo ainda. Não baixou o download ainda, está lá, carregando. Né? Aquela bolinha carregando. Você olha para a pessoa, ela está morta. Então, querido, quando você acordar, abre o olho e fala: Jesus, me abençoe, me dá graça. Tem os teus 15 minutos, tua meia hora com o Senhor, lê a Bíblia, ore e vai para frente. Esdras fez isso, ele falou assim: ó, eu me preparei para a caminhada, eu me preparei para uma jornada feliz. Irmão, eu quero que você tenha uma jornada feliz. Eu quero que você seja abençoado, mas a felicidade está no Senhor, a fonte da alegria é o Senhor. Então nessa manhã, em nome de Jesus, se posiciona, se levanta e fala: eu não vou parar, não vou desistir, não vou ficar estático, eu vou avançar. É interessante que na jornada, nós avançamos e nós temos um destino. E esse destino tem que ser claro. Eu vou dizer para você qual que é o nosso destino: é a eternidade.
Aqui é só a caminhada, aqui é só uma passagem, mas nós temos um destino. Na nossa jornada nós temos a eternidade. E na nossa jornada nós podemos observar muitas pessoas que estão ao nosso lado na caminhada. A gente fazia muita trilha, né? A gente ia daqui, ia de ônibus até o de Kombi, de sei lá o quê, até 4 Barras. Lá em 4 Barras a gente pegava, descia, pegava mochilinha e ia subir o Anhangava lá, ia a pé. Né? Quantos já fizeram isso, né? Eu lembro uma vez eu e a Anice, pastor, já? Jesus amado. Eu, Anice, acho que a Anice nunca foi. Minha mulher nunca foi numa caminhada, né? Ela ia de carro, né? O pastor Jeff e a Gisele, né? A galera nós subindo a Anhangava lá e subindo, e uns vão mais para frente, outros ficam mais para trás, outros, né? Enfim. Mas numa jornada você pode observar muita gente ao redor. Muita gente caminhando com você. Na tua vida é assim, você caminha, tem muita gente caminhando junto contigo. Alguns um pouco para frente, alguns do teu lado, alguns um pouco atrás. Nós conhecemos pessoas na jornada, não é verdade? Na vida é assim, sabe? Alguns nós fazemos amizade, alguns nós só vamos em frente, vamos caminhando, só vamos. Mas querido, a vida é uma jornada, a vida é assim. E uma jornada, às vezes nós podemos nos sentir perdidos. Mas e agora? O que eu faço? Eu não sei para onde eu vou. Ei, temos um destino, é a eternidade. Mas qual é a eternidade, Senhor? Porque tem a eternidade com Deus, que é céu, e tem a eternidade sem Deus, que é inferno. Todo mundo vai para a eternidade, irmão, todo mundo. Ou para a eternidade com Deus, que é céu, porque todo lugar que Deus está é céu. Ou a eternidade sem Deus, que é inferno. Todo lugar que não tem Deus é inferno. Então, querido, nós vamos caminhando, temos um destino, mas às vezes a gente fica meio perdido. Mas e agora? Não tem umas crises na vida às vezes? Meu Deus, parece que eu estou num negócio, parece que... Nossa. Ei, nessa hora é hora de você parar, respirar, pedir para o Espírito Santo, qual que é o próximo passo? O que eu devo fazer agora? Para onde eu me movo? Senhor, e agora? O que eu faço? Eu tenho uma decisão a tomar, é um emprego, é um casamento, tem uns abençoados vão se casar aí, é um casamento, é uma decisão de ter mais um filho, é uma decisão de investir aqui, ou comprar um carro, ou comprar uma bicicleta. Ei, o que eu faço, irmão? Não age, como eu falei, a vida tem que ser vida com responsabilidade. Pare, peça ao Espírito Santo, qual que é o próximo passo? Espírito Santo, o que eu devo fazer? Espírito Santo, me dá direção, sabe, me conduza, me direcione, guia meus passos, sabe, porque às vezes você, eu vou fazer de si mesmo. Não, irmão, pare e pensa. Às vezes, se você dá um passo errado, você depois tem que voltar atrás. Esses dias nós fomos, os pais, fica atento aí, vai ter um retiro da hora dos adolescentes aí agora em julho, é por aí, vai ter e nós fomos para a chácara lá, e eu tinha ido para aquela chácara já, e na minha cabeça, eu fui por Fazenda Rio Grande, não peguei nada de estrada de chão, não peguei pedágio, caminho bem lindo, e quando eu fui com a galera sabe onde que é? Eu falei, bota no Waze lá, assim, mas vamos. Eu não passei pedágio e eu fui pela fazenda. Mas na minha cabeça estava essa verdade, mas não era bem certo. Depois dos 40 eu fico meio esquecido, né? Era por Araucária, na verdade. Fazenda Rio Grande, Araucária, tudo igual, né? Vai nessa. Eu fui para Fazenda Rio Grande. E o Waze falou, muda de rota. O Waze falava assim, muda, vira. Eu não virava, você está louco. Eu sou sabido. E o Waze falava, entra aqui. E eu, não vou entrar. E o Waze falava, faz um contorno. E eu, que contorno? Sai fora aí, você está louco? Eu fui. Eu estava com a gente lá no Rio Grande do Sul, quase. E com gente seguindo eu atrás. E daqui a pouco minha gasolina começou a baixar. Falei, meu Deus, 3 vergonhas. Vou ter que parar, falar para os irmãos que eu estava errado. Eu tenho que parar para abastecer, né? E eu tenho que achar o rumo certo. Agora tem que seguir o bendito Waze. O Espírito Santo é igual o Waze, às vezes, sabe, irmão? O Espírito Santo fala para você, ei, entra aqui. Não vou entrar não. Vai atrasar a tua viagem. O Espírito Santo fala para você, ei, faz um contorno aí, porque você está na direção errada. Que nada. O pastor falou, mas não está nem aí. O irmão falou, mas não estou nem aí. O Waze falou, o Espírito Santo, nada. Irmão, eu atrasei uns 40 minutos. Botei os irmãozinhos numa estrada de chão, lascada. A Júlia com o carrinho atrás lá, rasgou o pneu dela numa pedra, rasgou, menino. Ficou um negócio feio demais. Teve que trocar pneu e tal. E falei para o irmão, eu boto gasolina no teu carro, porque você está me seguindo. Falei, não precisa não, pastor. Quando você toma um caminho errado, irmão, você atrasa a tua vida, atrasa a vida dos outros. Quando você toma um caminho errado, irmão, uma decisão errada, é só uma carreirinha, é só uma cheiradinha, é só um golinho, é só um carteado, é só
um vídeo pornográfico, é só um programinha. Não, irmão, isso é atrás da tua vida, atrás da vida dos outros. Atrás da tua vida e a vida da tua família inteira. Irmãos, como é triste isso. Então, sabe, de vez em quando você tem que parar e falar: Espírito Santo, qual que é a direção? Espírito Santo, qual que é o próximo passo? Espírito Santo, o que eu faço agora? Sabe, amado, na jornada precisamos entender algo muito importante. A jornada, ela é um caminho, ela é uma fase que vai nos levar a um destino espiritual. E eu vou entrar nessa fase, nessa parte agora, antes que acabe o meu tempo. Porque a Bíblia vai dizer assim, irmão, que nessa jornada nós temos responsabilidade. E o que você faz, o que você deixa de fazer, um dia você vai ter que prestar conta. Coloca para mim então, Ziquinho, por favor, 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10, esse mesmo. Pode ser qualquer versão aí, 2 Coríntios 5:10, NVI. Pois todos nós, quem? Diga, todos nós. Pois todos nós devemos comparecer diante de um tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpício, do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. Pega esse texto, irmão, e grava, escreve na porta da tua geladeira, escreve no painel do carro, escreve no espelho do banheiro, coloca, todos nós, você inclusive, deve, não é quem sabe, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui não está falando da sogra, do cunhado, do primo, do amigo da escola, do amigo da faculdade, do amigo da empresa. Está falando de cada um, vai receber segundo o que você praticou por meio do corpo. Então a jornada nos aponta para a eternidade. A jornada nos aponta para esse dia em que todos nós vamos comparecer. A Bíblia fala assim, olha, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Irmão, um dia, você, eu, todos nós vamos ter que apresentar diante do Senhor, dobrar nosso joelho e confessar que Ele é Senhor. Então eu quero chamar a tua atenção por isso, que eu vejo muita gente perdida hoje, não sabe para onde vai, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, não sei, um cotô, um covô, sabe, uma loucura. Irmão, nessa manhã eu quero dizer uma palavra para você. Apruma, endireita a tua vida. Um dia o profeta Isaías foi mandado à casa do rei Ezequias e chegou e deu uma palavra para ele: ponha em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Eu digo essa palavra para você hoje: põe em ordem a tua casa, irmão. Põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa. Para de viver como se, sabe, como se não houvesse amanhã. Para de viver como se a vida fosse só uma bagunça. Não, a vida é uma jornada que deve ser vivida com responsabilidade. Por isso, nessa manhã eu estou aqui dizendo para você, essa jornada, meu amado, precisa ser vivida com responsabilidade. Sabe qual que é o rumo certo, a direção certa? Jesus é aquele que te conduzirá por essa jornada. Aliás, João 14,6 fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só Jesus para dar rumo na tua vida, não adianta outra coisa. É só Jesus que pode mudar a tua história, é só Jesus que pode te conduzir. E Ele vai te conduzir para esse texto que nós falamos de 2 Coríntios 5:10. E diante dEle, Ele te conduziu. Então Ele, sabe, Ele vai ser o teu advogado, Ele vai te justificar se você viver na presença dEle e viver para Ele. Por isso nessa manhã eu digo para você, entrega a tua vida a Jesus. Por isso eu digo para você nessa manhã, você precisa se converter dos seus maus caminhos. 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Converter é mudar. Coloca a mão no ombro do irmão do teu lado. Faz uma oração para ele. Fala assim: Deus, muda essa vida. Não fica ofendido não, irmão. Porque todos nós temos que mudar. Queria que alguém botasse a mão no meu ombro e falasse: muda essa vida. Estou aqui, muda. Irmão, Deus quer mudar você para melhor. Deus quer atualizar você. Deus quer, sabe, dar um up na tua vida. Ele quer mudar você para melhor. E só há uma maneira de você ser transformado: é Jesus. A Bíblia vai dizer assim, sabe, que Jesus Cristo, Ele é a luz. Jesus Cristo é o caminho.
Jesus Cristo é o pão da vida, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o único que pode mudar a tua história. E nessa manhã o que você precisa é entregar a sua vida a Jesus. Pega o leme da tua vida, pega o volante da tua vida, pega o joystick da tua vida, pega o mouse da tua vida, entrega para Jesus. Fala: Jesus, assume, guia-me, conduz a minha vida. E eu creio que você começará a viver os melhores dias da sua vida. Vou pedir para você ficar de pé, que já levantaram a placa de novo ali. Eu queria fazer uma oração com você, porque eu sei que você é uma pessoa boa, do bem, você quer acertar, você quer fazer as coisas certas, mas às vezes, amado, você se enrosca pelo caminho, se enrosca no pecado, se enrosca numa sedução, se enrosca numa tentação, se enrosca num sentimento de desvalor, um sentimento de tristeza, de amargura, de frustração, talvez uma dor, uma doença, uma enfermidade, talvez uma crise na família, uma crise financeira, talvez uma crise espiritual, uma crise de identidade. Eu não sei quem eu sou. Ei, faça como Pedro, estendeu a mão e disse: Senhor, socorre-me. E Jesus segurou na mão dele e levou ele de volta para o barco. E Jesus, aleluia, sustentou ele. Nessa manhã, Jesus está aqui para mudar a tua história. Nessa manhã, Jesus está aqui para dizer para você: ei, não desanima na jornada não. Você está pensando em parar? Ei, prossiga, prossiga. O apóstolo Paulo fala uma coisa fácil: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo, eu não paro, eu prossigo. Nessa manhã, o Senhor está dizendo para você, sabe, não morra. O Senhor está dizendo para você: não pare. Não faça como Terá, o pai de Abraão, que desanimou, parou. Tinha um motivo, tinha. Mas amado, a glória que estava reservada para ele era muito maior. Mas ele desistiu. Nós somos indesistíveis. Nós não desistimos, nós não desistimos, nós não paramos, nós vamos em frente, nós seguimos, mesmo com dor, mesmo com tristeza, mesmo com dificuldade, mesmo com luta. Jesus nessa manhã está aqui para dizer para você: vem, venha, eu vou te guiar, eu te seguro pela mão direita, eu digo para você: não temas, eu sou contigo. Por onde quer que andares, eu estou contigo. Se passares pelas águas, elas não submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em você. Ei, eu, Senhor, te conduzo. Jesus está aqui nessa manhã para dizer para você: você precisa mais dEle, relacionamento com Ele, intimidade com Ele, ler a palavra, orar, buscar o Senhor. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter os maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a terra. Quero chamar você para vir aqui à frente. Jesus está aqui para te fortalecer. Jesus está aqui para te renovar. Jesus está aqui para guiar você. Sai do teu lugar e faça como: eu vou começar a minha jornada hoje. Eu saio do meu lugar, eu vou lá para frente, lá para o altar. Vem aqui em intercessão. Nós vamos orar, e eu creio que Deus vai fazer algo lindo nessa manhã. Você estava quase parando, querendo desanimar, querendo desistir, querendo jogar tudo fora. Hoje Jesus fala para você: ei, não para, segue em frente, continua, não desanima, não desista, não desista. Deus quer que você avance. Não desista, não desanime, não pare, siga em frente. Nessa jornada você não pode ficar parado, estacionado, assentado à beira do caminho. Você precisa continuar. Você precisa avançar. E eu creio, amado, no propósito que Deus tem para você. A Bíblia vai dizer lá em Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Hoje é o dia do teu start. Deus está dizendo: vai, filho, vai, filho, vai, filha, vai, filha, não pare. Não pare, não desista, não desanima. Deus está quebrando grilhões que estavam te prendendo hoje. Deus está quebrando grilhões que te prendiam, sentimentos que te aprisionavam, sentimento de frustração, de tristeza, decepção,
Deus está tirando isso nessa manhã. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Ele está batendo. Ele está batendo aleluia. Ele está batendo para você abrir a porta e dizer: vem Jesus, entra Jesus. Arabaxê. Venha, querido, pode vir. Nos ajude aí, pastores, intercessores, líderes, nos ajude a orar. Nos ajude a orar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não me imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, onde morar aqui. Sim, Deus começa algo novo na tua vida nessa manhã. Fogo nos olhos, eu não me imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa trazer um renovo, trazer, ó Pai amado, um renovo, tirar o cansaço, tirar o desânimo, tirar a frustração, quebrar os grilhões, ó Pai. Ah, Deus, aquilo que aprisiona e que impede de avançar, as mentiras do diabo dizendo não vale a pena. Você já ouviu isso? Não adianta. Em nome de Jesus nós declaramos quebradas, ah Deus, todas as cadeias e grilhões, todo bloqueio de mente destruído agora pelo poder do nome de Jesus. Jesus está aqui para mudar a tua história. Jesus está aqui para mudar a tua vida, para dizer para você: não pare, não desanime, avance. Esse é o ano de alcançar, que Deus quer fazer uma obra na tua vida. E a partir da tua vida, quando o Êxodo começa aquele tempo de jejum, de oração, e o texto vai dizer: para ter uma jornada feliz para nós, nossos filhos e tudo que era nosso. Eu estou dizendo hoje, estou liberando para você essa palavra, irmão, num posicionamento seu. Você vai ser abençoado, os seus filhos e tudo que você tem. Tudo que você tem, você vai ver, Deus vai, aleluia, te fazer enxergar, meu amado, coisas tremendas, abençoar sua casa, seus filhos, sua história, tudo que é teu, porque a bênção transborda. E hoje, nessa jornada, não pare, não desista e não desanime. O Senhor te chama para um novo tempo. Abençoa, Senhor, esse povo. Abençoa essa igreja, que é uma igreja, Senhor, que avança, não uma igreja estática, não uma igreja parada, engessada. Nós somos uma igreja que avança, que corre. Nós corremos, ó Deus amado, com esperança, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós não olhamos, ó Pai, para as situações, para as circunstâncias, nós olhamos para Jesus e avançamos para a tua glória. Você recebe essa palavra? Dá um aplauso a Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia.